Olá, a paz do Senhor a todos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Charles aqui no canal Palavra Viva. Sejam bem-vindos. Sem demora, vamos à Palavra de Deus. Palavra essa deixada nos comentários pelo nosso amigo e irmão Wellington. O texto se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 13. O ideal é ler todo o capítulo, mas vou estar lendo os 3 primeiros versículos para não tomar muito tempo. E a palavra do Senhor diz assim, em Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Amém. Apenas esses versículos. Irmãos, amigos, a palavra está nos dizendo que toda autoridade é constituída por Deus, por permissão de Deus, que uma determinada pessoa chegou a ocupar uma posição de autoridade. Seja ela qual for, um vereador, um chefe na empresa, um delegado, um juiz, presidente, pastor. E nós devemos estar sujeitos às autoridades. Devemos ser obedientes a ela. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, o meu chefe ali é autoridade sobre mim, então eu devo obediência a ele. Se eu estou no Brasil, ele é governado pelo presidente da República, eu devo obediência às leis estabelecidas pelo presidente da República. Se eu estou em uma igreja, eu estou sujeito à autoridade local ali, que no caso é o pastor, eu devo obediência a ele. Mas o que pode gerar dúvidas é, mas e se a autoridade que está sobre mim for corrupta, for má? Não temer a Deus. A palavra que acolhemos diz que não devemos temer a autoridade. Não devemos temer aos homens, devemos temer unicamente a Deus. Se a autoridade for corrupta, o que fazer? Se eu tenho que obedecê-la? A palavra do Senhor diz, apenas faça o bem. O bem que eu tenho vos ensinado, faça apenas isso e você alcançará louvor dessa autoridade, mesmo que ela seja corrupta. Nós podemos observar isso muito bem no livro de Daniel. Daniel estava preso com o povo de Deus em Babilônia. Eles estavam sujeitos a uma autoridade pagã, uma autoridade que não temia Deus. Nesse caso era o rei Nabucodonosor, que era a autoridade sobre aquele país. Só que Daniel, agora estando sob uma autoridade corrupta, o que ele fez? Ele fez o que acabamos de ler na palavra do Senhor. Ele continuou fazendo o bem. Ele continuou levando uma vida santa. E por fazer isso, caiu na graça do rei, ou seja, o rei Nabucodonosor gostava muito de Daniel. Daniel apenas não se contaminou com os manjares do rei, ou seja, Daniel, ele apenas não se deixou corromper pelos costumes pagãos daquele lugar, daquele povo. Ele fazia o que Deus o chamou para fazer o bem, orar, procurar dar bom testemunho do Deus verdadeiro. E por fazer isso, ele não sofreu nenhum mal. Ainda que num determinado momento tentaram acusá-lo, tentaram matá-lo jogando na cova dos leões. Mas, o Senhor falou, faça apenas o bem, faça o que eu tenho chamado você para fazer. Tentaram mal contra Daniel, mas nenhum mal aconteceu a ele, porque estava obediente à autoridade maior que é o nosso Deus. Em nossas vidas também é assim. Devemos fazer
o que o Senhor tem nos chamado para fazer, se estamos debaixo de uma autoridade que serve a Deus, temente a Deus, o que devemos fazer? Orar para que Deus venha ajudar essa vida, dando graça, sabedoria, para que Ele esteja nesse cargo, fazendo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que Deus venha continuar abençoando essa vida. Mas caso essa autoridade não seja temente a Deus, bom, devemos orar também. Porque afinal de contas o objetivo de Jesus é salvar todo aquele que está perdido. Então se a autoridade não teme ao Senhor, devemos orar para que Deus venha trabalhar nessa vida, de modo que ela venha se converter dos seus maus caminhos e, se não está na presença de Deus, que venha para a presença de Deus e passe então a fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Mas pode haver o caso em que a autoridade sobre nós não teme a Deus e não quer saber de temer a Deus. Aí, nesse caso, continuemos orando para que Deus faça a sua vontade, seja mantendo essa autoridade no poder ou como geralmente o Senhor faz, tirando essa autoridade do poder. Porque o mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. Foi o que Deus fez com Saul. Deus colocou Saul como rei sobre Israel, mas no momento em que Saul virou as costas para o Senhor, quis fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, o mesmo Deus que colocou ele na posição de rei foi o Deus que tirou ele da posição de rei e substituiu-o por Davi, um rei segundo o seu coração. Nosso país hoje vive momentos tensos, de tensão, manifestações aqui e ali. Será que é o atual presidente que vai permanecer? Será que vai entrar o que ganhou as eleições de uma forma ilegítima, de uma forma roubada, de uma forma corrupta? Será? O que vai acontecer? O que nós temos que entender é que, além e acima de toda e qualquer autoridade humana, tem uma maior, superior, e esta é perfeita, e a autoridade do nosso Deus. O nosso Deus é a autoridade maior. Nosso país pode estar passando momentos aí de incertezas políticas. Mas as autoridades que estão lá para governar de uma maneira correta estão fazendo coisas ruins. Se Deus permitiu estar lá, é o próprio Deus que vai se encarregar de tirá-los de lá. Se assim eles não se converterem, não fizerem as coisas segundo a vontade do Senhor. Não devemos ficar preocupados. Afinal de contas, tudo está no controle de uma autoridade maior que é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós venhamos a cada dia interceder, orar pela nossa nação, pelas autoridades que o Senhor tem aí constituído sobre nós, e que a vontade do Senhor seja feita. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O nosso país pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.